Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos, os nossos visitantes também sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe todos. Nesta manhã nós vamos dar continuidade ao estudo da Confissão de Fé e nós vamos entrar no capítulo 16, onde nós vamos falar de boas obras. Eu clamei ao Senhor para pular esse capítulo, para deixar outra pessoa falar, mas não foi possível. Porque o assunto parece simples, mas difícil, espinhoso, e se eu não sair daqui com o olho roxo, tá bom. O tema vai ser, que nós escolhemos, é: o Senhor aceita boas obras, aquelas que o glorificam. Somente estas o Senhor aceita. E eu queria, eu não projetei, mas eu queria pedir que você abrisse comigo em 3 versículos, rapidinho. Primeiro, Isaías 64, 6. Quem trouxe Bíblia, abre. Quem não trouxe, acessa. E quem não tem nenhum nem outro, ouça. Isaías 64, 6. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Vai um pouquinho mais para frente, só no próximo livro, Jeremias 17, 9. Bastante conhecido esse versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Vai um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 3, vou ler só 2 versículos, do 10 ao 12. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pai querido, eu quero te agradecer primeiramente pela oportunidade de nós nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Que não seja uma reunião solene, fria, ortodoxa, mas que seja, Senhor, o Senhor falando conosco pelo Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos orientando, nos ensinando, tirando todo o eu de nós, Senhor. Pai querido, eu quero pedir graça, Senhor, para falar sobre este assunto, que parece ser simples, mas é espinhoso, difícil, principalmente porque o nosso coração é enganoso e porque, Senhor, repetidamente nós reivindicamos a glória para nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia daqueles que sinceramente clamam ao Senhor nesta manhã. Senhor, a frase de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que não seja apenas uma frase da boca para fora, Senhor. Pai querido, que as boas obras praticadas por nós, nunca, Senhor, nunca, jamais, seja para a nossa glória, mas que seja para a glória do Senhor. Nós sabemos que o Senhor aceita as boas obras, aquelas que o glorificam, e que isso seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor, a falar sobre isso nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então eu quero colocar aqui, eu vou falar em 2 tópicos, eu vou colocar o primeiro tópico que nós vamos falar. As boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que os homens inventam, sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. O Gabriel leu um versículo, um trecho aqui de Mateus, que dá frio na espinha quando você lê aquele texto. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Irmão, seja sincero,
Não dá um frio na barriga quando a gente lê esse texto? Senhor, mas e agora, Senhor? Pois é, mas ele completou: aquele que faz a vontade de Deus. Martinho Lutero, ele fala uma frase interessante. Ele diz assim: as boas obras não tornam o bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Claro que aqui nós estamos falando de uma pessoa que crê em Cristo Jesus, que já recebeu o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador e Senhor. E nesta manhã, eu espero que a hora que nós terminarmos, isso fique muito claro, de que qual é a diferença entre boas obras e obras de justiça. Qual é a diferença entre isso, entre uma e outra? Já fazendo uma explicação bastante simples e que nós temos falado e que isso me ajudou muito, é o seguinte: para quem vai a glória? Se em algum momento eu reivindicar a glória para mim, isso é obras de justiça. Só que se a glória for para o Senhor, isso é boas obras. É isso que ele aceita. Para quem vai a glória? Porque a palavra diz que ele não divide a glória dele com ninguém. E nós, seres humanos, corações, como Jeremias 17:9 fala, nós frequentemente achamos que podemos reivindicar um pouquinho dessa glória. Olha o que eu fiz. E esse é o grande problema. Pois é, irmãos, este assunto ele gera muita discussão, principalmente porque o homem sempre acredita que pode ter uma participação, mesmo que pequenininha, na salvação. Se o homem tiver, mesmo que uma fagulha, o pastor Marcos usou aqui um percentual um dia desse, assim, 0,00001. Se o homem tiver mesmo que esse percentual na sua salvação, já não é graça, já é mérito, já é participação. Então nós cremos pela palavra e acreditamos que nós estamos certíssimos nisso, de que a salvação ela é 100% da parte de Deus. Que nós, homens, mulheres, não temos absolutamente nada a ver com isso, no sentido de atuarmos para que nós tenhamos participação, mérito. Eu não posso de forma nenhuma chegar diante do Senhor e dizer assim: bom, vamos conversar aqui para ver qual é a minha participação nisso. Nada. Mesmo porque a minha Bíblia e a sua diz em Efésios 2:1 que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, mete um bico num cachorro morto para você ver o que acontece. Nada, absolutamente nada. E isso nós estávamos em nossos delitos e pecados, por isso que não há participação alguma do homem na salvação. Muito bem. Por quê? Porque se houver uma participação do homem, se as nossas obras ou as nossas boas obras, elas forem como participativas para a salvação, aí já não é mais Deus escolhendo o pecador, mas é o inverso, é o pecador escolhendo o Deus. É o chamado livre-arbítrio. Se eu tenho a participação, então eu escolho o Deus que eu quero adorar. Mas se eu não tiver, é Deus escolhendo o homem. E aí nós percebemos que isso, já falamos aqui algumas vezes, é justamente a definição de evangelho e de religião. Qual é a definição de um do outro? O evangelho é Deus procurando o homem. Religião é o homem procurando Deus. Então, quando eu tenho algum tipo de participação, é religião. Quando eu não tenho nenhum tipo de participação, é evangelho. E aí você decide qual que você quer ficar. Qual que você quer ficar? Eu fico com o evangelho, porque eu sei que não tem absolutamente nada em mim que justificasse eu ser salvo. E se você é cristão verdadeiro, talvez você chegue nessa conclusão também. Muito bem. O homem, ele inventa uma série de coisas, uma série de boas obras
para completar a obra de Deus. Jesus ele conta uma parábola ali em Lucas 18 de dois homens. Vamos ler a primeira parte da parábola. Ele diz assim: Jesus, presta atenção no que ele escreve aqui, no que Lucas escreve. Propôs também a seguinte parábola a alguns que, olha o detalhe, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aí ele começa a falar qual é a parábola. Subiram dois homens ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. E aí vem todas as coisas boas que ele fazia. Eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem ainda como este publicano. E mais coisas, eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo. Olha, que coisa boa, né? Parabéns, cara. Se não tivesse o dízimo aqui, estava complicado, você entendeu? Jejuo e dou dízimo. Irmãos, isso aqui é hoje. Isso aqui é hoje. A gente se depara com isso aqui hoje. Isso como justificativa para chegar diante de Deus. Eu faço tudo isso, Senhor, e ainda dou o dízimo. Olha que interessante. Pois é, e qual é o objetivo das boas obras daqueles que não creem no Senhor ou que reivindicam a sua glória para si? O principal objetivo é tirar Deus do centro e colocar o homem. É tirar Deus do trono e colocar o homem. É tirar a glória de Deus e puxar para si mesmo. Este é o principal objetivo, mesmo que não seja publicado explicitamente. Mas naquele coração de Jeremias 17, é isso que está ali. É puxar a glória para si mesmo. E nós vamos ver agora qual é o resultado dessa parábola. O próprio Jesus disse qual é o resultado dela. Olha aí, Lucas 18, 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos queridos, se nós olhássemos pelos olhos da nossa carne, pela nossa soberba, qual dos dois você levaria para jantar na sua casa? Qual dos dois você diria: este é crente? Se você for sincero como eu, você levaria o primeiro. Porque olhando pelos olhos da carne, olhando pelos olhos material, o primeiro é o cara, ele fazia tudo certinho. Só que Jesus disse que não, que o segundo é que foi justificado, porque o primeiro reivindicava a glória para ele. Olha o que eu faço, Senhor. Olha como eu mereço isso. Irmãos queridos, quando eu olho isso daqui, eu choro diante do Senhor, porque às vezes eu faço a mesma coisa. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Espírito Santo, mostra para mim que não sou eu, que eu não tenho méritos nenhum diante do Senhor. E o profeta Miqueias, ele nos mostra qual é o caminho para isso, qual é o caminho para nós agradarmos a Deus com as nossas boas obras. Miqueias 6:8, o profeta, ele fala sobre isso, que ele mostra o que o Senhor, o que Deus, ele exige do seu povo, e quais as boas obras que o homem pode fazer para glorificar a Deus. Miqueias 6:8, ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que, agora vem, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Só 3 coisinhas básicas, né? Básicas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
É isso que o Senhor pede de nós. Fazendo isto, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Queridos, boas obras são somente aquelas que o Senhor ordenou na sua palavra. São somente aquelas que glorificam o nome do Senhor. Mas então, quais são? Como que eu posso saber o que é? Eu vou citar algumas para vocês. Piedade com os irmãos. Olha aí que ele diz: pratiques a justiça, piedade com os irmãos, leitura da palavra para relacionamento com Deus, e não para ficar sábio e criticar outras pessoas, mas ter um relacionamento com o Senhor, ter uma vida com Ele, vida de oração, comunhão entre os irmãos, anunciar o Evangelho, testemunhar de Cristo, amar a Deus. Tá bom? Dá para colocar mais uma relação aqui. E essas daqui a gente se resume ali inclui a justiça, a misericórdia e o andar humildemente com Deus. Irmãos, andar humildemente com Deus não é andar de cabecinha baixa. Oh, Deus. Andar humildemente com Deus é andar de acordo com a palavra dele. É se relacionar com o Senhor, é estar diante dele. Isso que é andar humildemente com o Senhor. É a frase que nós falamos, que João Batista nos ensinou: que ele cresça e que eu diminua. É menos do Gabriel e mais de Cristo. É menos do Flávio e mais de Cristo. É menos da Liege e mais de Cristo. É menos da Martinha e mais de Cristo. Senhor, a glória é sua, é tua. Senhor, eu sou o teu servo, eu sou a tua serva, eu sou o teu instrumento. Senhor, se o Senhor quiser me usar, amém, mas a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Eu estou aqui para o Senhor me usar, de acordo com a tua vontade, e aonde o Senhor quiser. Isso que é interessante. Graças a Deus por isso. Irmãos, quando nós estudamos os evangelhos, facilmente nós vemos Jesus ora instruindo, ora dando bronca naqueles que insistiam em olhar para as obras da lei, ao invés de olhar para ele. E diversas vezes os fariseus, os escribas, os religiosos da época, eles davam mais valor à lei, eles davam mais valor às obras do que a Cristo. Eles inventavam leis e obrigavam as pessoas a cumprir aquelas leis. E segundo ouvi uma história, eram mais de 600 leis que precisavam ser cumpridas. E Jesus, ele dá uma bronca neles, em Mateus 23, 4, 7. Jesus fala para eles o que eles estavam fazendo, e isso estava errado, o que eles estavam fazendo. Mateus 23, de 4 a 7, ele diz assim: vocês atam fardos, vocês colocam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Ou seja, vocês delegam leis, vocês colocam leis, regras nos ombros dos homens. Contudo, ou seja, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-las. E fazem todas as obras, e aqui vem o ápice do versículo, aqui vem o ponto focal do versículo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios, aquela veste, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou mestre, mestre. Muito interessante isso. Esta era a intenção deles. Ou seja, faziam uma série de coisas, exigiam uma série de coisas, mas queriam ser glorificado pelo homem, sempre glorificado pelo homem. E o principal objetivo desta prática era glorificar a Deus? Quando nós lemos esse texto, o objetivo dessas práticas era glorificar a Deus, o próprio versículo, o próprio texto nos responde, não. Era glorificar o próprio homem, ou seja, o objetivo era ser visto pelos homens.
ou seja, homem glorificando homem. E aqui que está o grande problema. E este versículo, esta situação, responde à última frase do nosso assunto, que é: movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Possivelmente eles tinham até boas intenções, mas não era isso a situação. Eles queriam ser vistos pelos homens e ser glorificados pelos homens, valorizados pelos homens. Rabi, vamos trazer para hoje? Pastor, se não chamar de pastor, não entra na igreja hoje não, você entendeu? Pastor, pastor. Tem muitos que exigem, reverendo, né? Reverendo, apóstolo. Você precisa ser chamado, não, você agora me chama de apóstolo. Não, você me chama de reverendo, senão está em pecado. Então é isso. E certa vez Jesus pegou mais pesado ainda com eles. Vocês, ele diz, vocês invalidam a minha palavra, por causa da tradição de vocês. E isso, irmãos, nós percebemos hoje em muitos lugares, inclusive em algumas igrejas, que eles equiparam as tradições à palavra de Deus. E Jesus repreende isso de forma veementemente. E olha o que Isaías, para nós não ficarmos só em Mateus, só nos evangelhos, olha o que Isaías 29, 13 fala justamente sobre este assunto. Isaías 29, 13. Novamente Isaías está falando de homens glorificando a homens, trocando a glória de Deus pela glória de homens. Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Só coisas humanas. O coração está longe. Às vezes tem até um discurso crentez, tem até uns termos evangélicos, até cumprimenta com a graça e a paz, só que o coração está longe. Olha só, os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Irmãos, se o coração estiver longe do Senhor, nada mais serve. O nosso relacionamento com o Senhor, Ele quer um coração. O Senhor, Ele não procura adornos, Ele não procura relances de fé, mas Ele procura um coração voltado inteiramente para Ele. Ele não procura formalismo, Ele não procura invenção humana para completar a sua graça. Ele não precisa que eu e você completemos a obra dEle, Ele não precisa disso. A obra de Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário, foi, é e será suficiente. A morte de Cristo foi, é e será suficiente. Eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para completar a obra que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Pois bem, mas então talvez esteja maquinando aí na cabeça de vocês uma pergunta. Mas então cristão não faz boas obras? Mas então crente não faz boa obra? Pelo contrário, frustrei você. Faz muita boa obra. Mas quando nós vamos para os dois extremos, nós erramos nos dois. Nos dois. Por quê? Porque quando as boas obras são causa, presta atenção nisso, quando as boas obras são causa para a salvação, ou para méritos diante do Senhor, está errado. Todos concordamos com isso. Quando a boa obra é causa para a salvação, ou seja, quando a minha salvação, eu colocar a minha salvação nas boas obras, isso está errado. Quando, como cristão, não temos boas obras, também está errado. Aí você pode dizer, agora virou um problema insolúvel, virou um nó gótico aqui. Como é que eu resolvo essa situação?
Parece um problema sem solução? Não. Quando entendemos que as boas obras praticadas pelos cristãos sempre, eu digo sempre, deve glorificar a Deus, aí eu resolvo o problema. Elas são como uma laranjeira. Eu vou esperar que saia o quê de um pé de laranjeira? Pois é, não vai dar limão. O que eu espero de um crente verdadeiro? Eu espero não, o Senhor espera. O que o Senhor espera de um crente verdadeiro? Relacionamento com Ele, boas obras. Então, quando eu entendo que as boas obras não servem como mérito, mas elas são o caminhar do cristão, e que o Senhor, Ele já nos salvou para boas obras, e não para que eu seja salvo porque eu pratiquei boas obras, aí o negócio fica um pouco mais esclarecido. Então vamos agora para o segundo tópico. Muito bem. As boas obras feitas em obediência ao mandamento de Deus, presta atenção, as boas obras feitas em conformidade, em obediência ao mandamento de Deus, são frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Falamos sobre isso agora há pouco. Por meio delas, os crentes demonstram a sua gratidão a Deus, fortalecem sua certeza de salvação, edificam seus irmãos, adornam a sua profissão do Evangelho, ou seja, enriquece, aumenta o conhecimento, e fazem calar os seus adversários. Pois é, as boas obras praticadas em obediência ao mandamento do Senhor faz tudo isso comigo e com você. Em Efésios capítulo 2, versículos 10, Paulo nos diz qual é o propósito ou qual que é o nosso trabalho como cristãos diante deste assunto um pouco complicado. Efésios 2:10, Paulo diz assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está aqui. Fazem calar os seus adversários, adorna a profissão do Evangelho, fortalece a certeza da salvação, edifica os seus irmãos, por meio delas os crentes demonstram a sua gratidão, são frutos e evidência de uma fé verdadeira, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, fica claríssimo aqui, só ratificando o que nós falamos, que as boas obras, elas não servem como mérito, mas elas servem porque Deus já preparou para que andássemos nelas. O Senhor preparou. E se o Senhor preparou, nós andamos nela. Se eu olho para a laranjeira, e ela vai dar laranja. Se eu olho para o crente verdadeiro, ele vai ter boas obras. Só que essas boas obras jamais ele vai reivindicar a glória delas para si. Ele vai dizer: a glória é do Senhor. Porque se eu reivindicar essa glória, aí ela passa a ser obra de justiça. E o Senhor não aceita, porque eu vou estar dividindo percentualmente a glória com Ele. E Ele não aceita isso de forma nenhuma. E eu coloco aqui que apenas a fé coloca a pessoa num relacionamento correto com Deus. As boas obras são consequências vital de uma evidência da vida com Deus. E por quê, irmãos? Porque geralmente o assunto vem à tona com dois livros especificamente, Tiago e Efésios. E eu vou colocar os dois aqui. Tiago 2,18 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aí Paulo vem escrevendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E agora? Será que eles estavam brigados um com o outro? E um falou: eu vou escrever isso daqui, mas eu vou contestar eles. Você vai ver. Aí Tiago escreveu primeiro, aí Paulo vem depois. Nada disso, irmãos. Nada disso. Isso é um problema aparente, que se nós estudarmos um pouquinho
com maior detalhe, nós vamos ver que nenhum dos dois está falando nada errado, que eles não estão se contradizendo, que Paulo não está falando, Tiago, você escreveu bobagem, de forma nenhuma, que Tiago vai dizer, não, eu escrevi certo, você escreveu bobagem, de forma nenhuma. Os dois estão falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E eu vou tentar explicar aqui. Tiago, na realidade, ele está dizendo que não é possível a crença que a pessoa possa ter, a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir qualquer boas obras. É isso que ele está dizendo, que uma pessoa, não dá para crer numa pessoa que diz que tem fé e não produz boas obras. É isso que o Tiago está dizendo. E ele diz mais, ele está enfatizando que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada em boas obras. Só que a vida transformada e boas obras, ela tem como causa o quê? A fé genuína. É isso que Tiago está dizendo. E ele fala mais. Ele não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras. Mas, ao invés disso, ele diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé produz boas obras em sua vida. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína em Cristo Jesus. Pegou pesado, mas é isso que ele está dizendo. E é isso que nós estamos enfatizando. E o que Paulo diz? Bom, Paulo já deixou muito claro o que ele diz aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Paulo esclareceu, ele disse o seguinte, é pela fé. Você é justificado pela fé, pela graça. O Senhor que faz isso unilateralmente. É o Senhor que atua na sua vida. Não são as suas obras. Você não consegue fazer nada que possa justificar isso. Muito bem. E para encerrar esse assunto aqui, Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sobre um diferente prisma. E aí, qual que é um ou outro? Paulo enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz boas obras. Ou seja, os dois estão falando a mesma coisa, só que Tiago enfatiza que a fé produz boas obras e Paulo está dizendo que a salvação é pela fé e não pelas obras. Se nós colocarmos isso na balança, é o mesmo assunto, a mesma abordagem, só que de ângulos diferentes. Então a gente percebe que muita gente faz uma bagunça ou uma brigueira em cima disso e nenhum dos dois está falando nada que salvação é por obras. Muito bem. E Pedro vem e parece que encerra o assunto. Pedro parece que joga uma pá de cal sobre o assunto. Em 2 Pedro 1, de 5 a 11, ele vem e parece que ele dá uma encerrada, não que ele estava ali no meio da discussão, mas parece que ele dá uma encerrada no assunto, em 2 de Pedro, capítulo 1, de 5 a 11. Veja o que ele diz. O texto é um pouco longo, mas eu quero ler porque ele é muito bom. Ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E agora? Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Puxa, não dá uma esclarecida no assunto? Pedro vem e diz, olha, espera um pouquinho, quando você pratica isso, você não é nem inativo e nem infrutuoso.
Ou seja, você demonstra a tua fé e a tua vida como cristão. E aqui nós vemos claramente que as boas obras que glorificam a Deus e as consequências delas na vida do cristão, não é a inatividade, que é estar ativo e que é estar trabalhando com o Senhor. E também nós vemos as consequências na vida daqueles que não creem, que é o seguinte: você só enxerga o que está perto. Você só enxerga, traduzindo para cá, somente o umbigo. Você só enxerga aquilo que está perto. Você não tem uma visão diferente daquele que crê no Senhor e que sabe que as suas boas obras glorificam a Ele. E mais um versículo, que é 1 Pedro 2,15, que respondendo àquela primeira pergunta lá que eu coloquei, o último, que fazem calar os seus adversários, no item 2, 1 de Pedro 2,15, ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quer emudecer os insensatos? Quer emudecer aqueles que ficam criticando? Faça o bem. Não é isso a ordem do Senhor? Queridos, eu quero só fazer 2 aplicações para nós terminarmos aqui, que nós estamos iniciando a falar sobre este assunto. Domingo que vem nós vamos dar sequência para continuar falando sobre esse assunto. Como eu disse no começo, e eu vou falar novamente. Parece que é simples, mas não é simples. É um assunto espinhoso. Se você sair daqui e você conversar com alguém lá fora, talvez de uma outra igreja, você vai ver que a pessoa muitas vezes ela não aceita, ela não concorda, porque nós temos um coração que reivindica a glória. Nós gostamos de ficar no alto, no púlpito, no pedestal, nós gostamos do palanque, nós gostamos do aplauso. E quando eu digo para você assim, quando você diz para mim, você não é nada, o nervosismo vem à tona, você entendeu? Porque aí o que ressalta, o que realça é a minha carne, e muita gente gosta de glória, gosta de ser aplaudido, gosta de ser reverenciado, gosta de estar no ápice. E quando se diz, amigo, as suas boas obras não servem para nada com relação à salvação. O quê? Se você não correr, é perigoso às vezes você tomar uns tapão ainda, entendeu? Mas é isso daí. As boas obras são para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Esses praticam e esses sabem que a glória vai para o Senhor. Então eu quero terminar com 2 explicações que não é nada diferente do que eu já falei. Eu coloquei a seguinte, boas obras não são ações que fazemos para garantir um lugar no céu, mas são boas obras que fazemos porque já nos foi garantido um lugar no céu. Você não faz para você garantir a tua salvação. Você faz porque você já foi salvo. Irmão, mas o que muda? Muda tudo. Muda tudo. Porque se a tua salvação é pelas tuas obras, você pode perder. Mas se a tua salvação não é pelas tuas obras, então você não vai perdê-la. Porque não foi você que deu, foi o Senhor que te salvou. Não foi pelos teus méritos, mas foi pelos méritos de Cristo. Nós não cantamos um hino aqui, agora há pouco, que fala sobre isso, que foi pelos méritos de Cristo, e não pelos méritos da Tassiana. Foi pelos méritos de Cristo, e não pelos méritos do Flávio. Ele me salvou, pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, tinha nada de mim, mas o Senhor teve misericórdia. Por que eu? Não sei. Por que você, Célia? Não sei, mas graças a Deus que o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos amou, o Senhor tirou-nos do lamaçal de pecado e trouxe para o reino de luz, do reino do teu Filho. Irmãos queridos,
Se você ainda não crê, se você ainda não tem Cristo como teu suficiente Senhor e Salvador, clame a Ele, arrependa-te dos teus pecados e vá a Cristo, porque não há nada neste mundo melhor do que isso. Ou seja, nada pode se comparar a Cristo Jesus. E a segunda aplicação, para eu terminar mesmo, boas obras não é privilégio de apenas alguns cristãos, mas é mandamento para todos os cristãos, para todos nós. Boas obras não é para o Carlos, não é para o Paulo somente. Boas obras é para todo mundo, para todos aqueles que são cristãos verdadeiros, praticar boas obras. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que o Espírito Santo fale com você e comigo também, porque a palavra ela corta lá e ela corta aqui. Da mesma forma que o Espírito fala com vocês, ele fala comigo, porque eu preciso dele do mesmo jeito que você precisa. Eu corro o mesmo risco que você corre, de achar que, puxa, mas será que realmente, e Marco, sou bonzinho, né, rapaz? Rapaz, eu sou bonzinho, né? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua ali. Será que eu realmente não mereço nada, assim? Nem 0, não merece não, absolutamente nada. Porque quando você vai para Isaías 64, Jeremias 17, Romanos 3 e mais um monte de outro versículo, aí você se coloca no seu lugar. Aí você vê realmente quem é você. Trapo de imundícia, como eu, estamos juntos. Amém?